O que for impossível, clamarás a mim. Senhor, eu confio em Ti. Quando nessa noite pode levantar a mão Deus, eu confio. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir, é tão fácil estar sorrindo quando tudo vai bem. E Deus fala para você: eu quero ver você quando o mundo te esquecer. Lembra-te, eu sou meu Deus. Aleluia. Te abandonarei, te machucarei. Que você possa declarar com a sua boca e dizer: Pai, eu confio em Ti, acima de qualquer circunstância, eu vou confiar em Ti. Aleluia. Como a profeta que diga aí onde você está. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. No livro de 2 Samuel, glória a Deus, capítulo 12, glória a Jesus. 2 Samuel, aleluia, capítulo 12. Livro de Samuel, fica depois do livro de Ruth, para quem ainda não sabe.
E antes do livro de Reis, do Antigo Testamento, segundo livro de Samuel, capítulo 12, eu quero ler apenas um versículo que diz assim: Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de veste e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Amém? Vamos ler novamente. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Amém, queridos? Amém. Amados, a palavra que Deus colocou no meu coração todo este dia de comunhão a Ele para essa noite, ela tem por título Quando Deus diz não. Nós cristãos estamos acostumados e vivemos aí fora um evangelho, muitas vezes nós vivenciamos um evangelho de facilidade, que Deus dá tudo, que Deus faz tudo que nós pedimos. Ele faz, irmãos, de acordo com a sua vontade. Aleluia. Nossa, eu sou ministra do evangelho já há 17 anos, eu viajo no Brasil, já morei fora, morei na Colômbia, já estive na Venezuela, no Panamá, já estive em vários lugares. E a mesma mensagem era ministrada por onde nós passamos. Que nós servimos um Deus que abençoa, um Deus de facilidade, um Deus que dá tudo que nós queremos. E não é bem assim. É por isso que hoje, em algumas igrejas, nós temos uma demanda, pastor, de pessoas que estão desgostosas, desesperançadas, que perderam a fé, que perderam a vontade de ser crente, que perderam a vontade de adorar a Deus, porque ele acha que Deus é empregado, Deus tem que dar tudo, Deus tem que fazer tudo, e se esquece que acima da nossa vontade está a vontade suprema do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. E nós entendemos essa leitura, aleluia. Nós vemos a história de um homem escolhido por Deus, um homem que todo mundo, quando fala dele, comenta acerca dele, um homem que matou Golias, que enfrentou o gigante, que venceu guerras, que trouxe a arca de volta para o povo judeu, que fez tantas coisas lindas, mas como, aleluia, ser humano, ele também cometeu uma falha muito grande, porque tem pessoas que olham para a gente e acham que nós estamos acima de qualquer coisa, que nós não erramos, que nós não cometemos falha, aleluia. E quando nós cometemos alguma falha menor que seja, as pessoas não querem entender, querem crucificar, querem jogar pedra, mas nessa noite eu estou pregando para você um Deus misericordioso, que quando nós estamos na sua presença e nós cometemos alguma falha, Ele nos olha lá de cima como Deus Supremo, entendendo que nós somos seres humanos, passíveis de erro, e Ele está aqui nessa noite para perdoar. Glória a Deus. Aleluia. E nós vemos um homem, aleluia, de Deus usado, um homem que foi, aleluia, escolhido por Deus, ungido, Davi. Davi, com uma certa feita na sua vida, o que ele fez? Mandou o povo ir para a guerra, mandou o povo ir embora, e ele ficou no palácio. Por isso que crente não pode ficar desocupado. Por isso que tem que dar que diz que mente vazia, pastor Babá, é oficina de Satanás. Porque quando você fica com a cabeça vazia, o inimigo começa a tramar coisas. E assim não foi diferente com Davi. Davi está lá, desocupado, acordou meio-dia, ou até mais do que meio-dia, porque a palavra diz que ele se levantou tarde, e quando ele vai dar uma passeada, ele olha lá para baixo, aonde as mulheres se banhavam, aonde as mulheres faziam a sua purificação, e estava uma mulher chamada Betseba se banhando, fazendo o seu processo de purificação. Aleluia. Ela tinha passado os seus dias de fora, né? Ou seus dias de sujeira, como dizia na cultura hebraica, e aí ela estava se purificando, tomando seu banho. Davi, quando olha para ela, ele deseja ela, manda buscar Betseba e leva para sua casa e comete dois grandes pecados. Primeiro, o pecado
E aí ela manda assassinar o marido dela, porque ela fica grávida dele. E para livrar as costas dele, ele achava que a melhor forma era o quê? Mandar matar o marido dela. Mas, meu querido, minha querida, Deus é um Deus que ele vê todas as coisas. Nada escapa dos seus olhos. Você esconde do pastor Babá, você esconde da irmã fulano, do irmão ciclano, de qualquer pessoa, mas de Deus, você não consegue se esconder. Às vezes, momento parece até que se esquece. Aleluia, até que se esconde, mas se esconde não. Deus leva Natan até a casa de Davi, e quando chega lá, através de uma parábola ou de uma historinha, ele faz uma alegoria sobre o que Davi havia feito. E aí Davi se indigna e fala, mas sim, esse homem merece morrer. Natan olha para ele e diz, esse homem é você, foi você que fez tudo isso. E tem mais uma coisa, olha, Deus não adianta, Deus vai ferir a criança vai nascer, mas essa criança não vai sobreviver, mas essa criança vai morrer. Aleluia. Só que tem uma coisa, irmão, Davi, ele conhecia a misericórdia de Deus. Tem uma certa ocasião que Deus chega para Davi e fala, Davi, você prefere cair na mão dos homens ou você prefere cair nas minhas mãos? E Davi olha para Deus e fala, eu prefiro cair nas tuas mãos, Senhor, porque nas tuas mãos há misericórdia. O homem não tem misericórdia da gente. Aleluia. Ninguém tem misericórdia. O único misericordioso aqui nessa noite se chama Jesus Cristo. E aí, irmãos, o que Davi faz? Quando Betseba dá a luz ao filho, Davi vai orar e jejuar porque ele sabia e conhecia a misericórdia de Deus. Ele se arrependeu, Deus perdoou. Escute só, irmão, o nosso Deus perdoa pecado. O nosso Deus, ele perdoa mais que o pecado. Existem pessoas aí fora que às vezes dizem assim, nossa, se prostituiu, roubou, matou, e hoje diz que é crente. Como é que é isso? É crente sim, Jesus veio para aquele que se havia perdido. Não existe pecadão, nem pecadinho. Agora existem consequências pequenas e consequências grandes. É de verdade que se eu peco um pecado pequenininho, na nosso ver, né? A consequência vai ser pequena. Mas se eu cometo um pecado como o pecado de Davi, a consequência vai ser grande. Qual foi a consequência do pecado de Davi? Deus disse para ele, a criança vai nascer, mas não vai viver. Aleluia. Eu perdoo você, Davi, mas a consequência você vai pagar. Só que Davi, conhecendo o Deus que ele servia, irmão, conhecendo o Deus, aleluia, que havia escolhido ele, fez o quê? Peraí, eu vou tocar o coração de Deus, é o que acontece nos dias de hoje. Peraí, eu vou tocar o coração de Deus. Deixa eu fazer 7 dias de campanha, deixa eu fazer 7 dias de jejum, deixa eu fazer 7 dias de consagração no monte, deixa eu fazer 7 dias, porque a Bíblia diz que tudo que pedires em meu nome, eu vos concederei. Então deixa eu buscar esse Deus aí. Aí Davi começa a orar. Davi ora 1 dia, 2 dias jejuando, sem tomar banho, fazendo todo assim, o seu ritual de humilhação a Deus. Para quê? Para Deus poupar a vida da criança. E ele começa a orar. No 7º dia, diz a palavra do Senhor, que o menino morre. Deus diz não para Davi. Deus fala, Davi, não adianta você orar se humilhar pelo menino. Não adianta você buscar. Eu determinei, eu vou fazer, pronto, acabou. Porque quando Deus fala, irmão, está falado. Ele determina, está determinado. E qual é a nossa posição diante de Deus quando Deus diz não para a gente? Aleluia. Qual é a nossa posição? É o que eu acabei de louvar aqui. Adorar a Deus quando tudo vai bem é muito bom. Adorar a Deus quando eu estou andando de carro zero é bom. Adorar a Deus quando minha conta bancária está bem, está muito bom. Adorar a Deus quando eu estou bem de saúde está muito bom. Mas eu quero ver adorar a Deus quando você fala, Senhor, me dá, e Deus olha e fala, não, eu não vou te dar. E quando Deus fala não, Ele não dá satisfação, irmãos. É por isso que nós devemos viver, aleluia, aquilo que Deus tem para nós. E você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Quando Davi ouve as pessoas cochichando, o menino morreu. Quem vai contar para ele? Vai você está doido? Eu não. Vai você, eu não. Imagina, o homem ficou 7 dias orando, jejuando, pela vida da criança, agora você vai chegar e vai dizer para ele que a criança morreu? Eu não vou dizer não.
vai você. Ai, ele vai me matar, não vai não. Quando Davi ouve esse burburinho, Davi se levanta e pergunta, a criança morreu? Aleluia. E as pessoas chegam para ele e morreu. E aí, o que fazer quando Deus diz não? O que fazer quando tudo que você pediu, Deus faz ao contrário e fala não? Olha lá, a primeira coisa que Davi fez. Davi se levantou. Glória a Deus. Quando Deus diz não para a nossa vida, a primeira situação que a gente quer saber o que é? Não vou mais para a igreja, pastor Babá. Para que eu vou? Eu fiz campanha, Deus não respondeu do jeito que eu queria, então eu não vou mais. Nessa noite, Deus me trouxe aqui para dizer para você que quando Deus diz não, você não tem que se prostrar. A situação, a posição que você tem que tomar, sabe qual é? Primeiro, se colocar de pé, se levantar para o Deus, sacudir a poeira, dar a volta por cima, porque se Deus disse não aqui, Ele é o Todo-Poderoso, soberano, que sabe o que faz. Você não sabe nada, meu querido. Aleluia. Primeiro, tem que se levantar. Tem que se levantar. Tem que se colocar de pé. Fazer que nem o profeta se coloca de pé, porque eu quero falar contigo. Cantar no Salomão, capítulo 2, se não me engano, versículo 14, diz: levanta-te, amada minha, e vem. Deus está falando para você. É frustrante. Você pediu, eu ainda não te dei. Se coloca de pé hoje, porque eu tenho algo para a sua vida. Segunda posição que eu tenho que tomar quando Deus diz não para mim. Primeiro, eu me levanto. Segundo, eu tenho que me lavar. Davi se levantou e foi se lavar. Por que Davi foi se lavar? Porque tinha 7 dias que Davi tomava banho, irmão. Imagina, eu vou falar um pouco que ele tem claro, a catinga que estava, não é? Imagina o cheiro que estava. A situação do homem estava feia. A gente fica uns 2 dias sem tomar banho, o negócio já fica meio difícil. Imagina 7 dias sem tomar banho. O rapaz deitado, prostrado, pedindo por algo, e Deus não deu. Se levanta, toma banho. O tomar banho, o se lavar aqui, irmão, para a nossa vida nessa noite é o quê? Lava, tira tudo isso aí, tira toda a derrota da tua vida, toma um banho celestial, aleluia, deixa tudo para trás, os 7 dias de desgosto, de humilhação, deixa, se lava, deixa para trás, Deus tem algo novo na tua vida. Deus diz, não se coloca de pé, Deus vai me dar vitória, mas aí fica sujo, vem trazer a derrota lá de trás, vem trazendo aquilo que vem sofrer junto. Deus nessa noite quer que você se lave. Tem que se lavar, aleluia. Terceira coisa que Davi fez, Davi se ungiu. Tomou, se levantou, se lavou e se ungiu. Unção, aleluia, quer dizer preparação para algo que Deus tem especial para a tua vida. Quando alguém é ungido a pastor, ungido a missionário, ungido, aleluia, para fazer algo específico para Deus, está dizendo de revestimento de poder, está dizendo que essa pessoa tem que se revestir para fazer algo específico, se preparar para receber algo especial da parte de Deus, meu querido. Tem que se levantar, tem que se lavar e tem que ungir nessa noite. Tem poder de Deus, tem unção de Deus para a tua vida aqui nesse lugar. Aleluia! Você crê nisso? Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Como é lindo, irmão! Aleluia! Glória a Deus! Se levantar, se lavar, tomar um belo banho, se ungir. E a quarta coisa que Davi fez que foi, mudou de roupa. Me dá licença, irmão. Está esquecendo o negócio aqui. Glória a Deus. Davi se levanta, se lava, se unge e muda de roupa. Porque não adianta nada a gente se levantar, vou dar uma atitude. A gente se lavar, vou deixar tudo para trás. A gente se ungir, oh glória, estou cheio do poder. E andar com a roupa velha, a roupa de derrota, a roupa da frustração, a roupa, aleluia, que traz da lembrança uma perda. Nessa noite, Deus quer que você troque de roupa. Larga essa
Aleluia. Não adianta nada. A primeira coisa que eu tenho que fazer, e mulher, irmão, eu me lido muito com a mulher, chá com mulheres, e eu costumo dizer que mulher, ela cura uma decepção no shopping, né? Com cartão de crédito do esposo ainda, aleluia, né? Mas nessa noite, o que vai curar a sua frustração não é você ir pro shopping, você vai tomar posição, você vai se lavar, você vai se ungir, vai pôr uma roupa linda, espiritual e vai vir para casa do Senhor. A primeira coisa que você vai fazer, onde nós temos uma séria dificuldade de encontrar crentes comprometidos com a casa do Senhor. Primeiro é a família, primeiro é o shopping, primeiro é a academia, primeiro é tudo, depois a igreja. Meu querido, a primeira coisa da sua vida tem que ser Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, sua família. Terceiro lugar, a casa do Senhor. Pega a sua esposa, pega os seus filhos, vem adorar a Deus. É aqui o lugar da bênção, é aqui o lugar da vitória, é aqui o lugar onde você se fortalece, é aqui o lugar onde Deus fala com você. Em meio às tribulações, você será aqui forte. Glória a Deus. Ele enfrentou Golias com tanta propriedade. Por quê? Porque ele era um homem de Deus que tinha experiência, porque ele andava com Deus. O rei, é o seguinte, você está achando que eu sou pequeno? Mas eu matei foi um leão. Eu acabei com um urso. Está pensando o quê? Esse homem aí, ó, para mim, é fichinha. Ele é fichinho, eu acabo com ele em 2 tempos, porque o Deus que eu sirvo é Deus grande. Aleluia. Então, querido, quer ter vida com Deus, quer ter uma firmeza. Aleluia. Pode vir a tempestade que vier, você está firme. Esteja na casa do Senhor. Segredo de crente vitorioso é casa de Deus. Aleluia. É lógico, depois eu vou pro shopping, eu vou pro cinema, eu vou para onde eu quiser, para academia, jogar bola, fazer luta, fazer o que quiser. Mas em primeiro lugar, coloque Deus, aleluia, a casa do Senhor, e você vai ver Deus prosperar a sua luta. Certa coisa que Davi fez. Davi se levantou, se lavou, se ungiu, mudou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Adorou. O quê? Adorou. Mas, gente, como é que pode alguém adorar? Acabou de enterrar o filho. Como é que é esse negócio? Como é esse negócio? Acabou de enterrar a criança. Acabou de ouvir Deus dizer para ele não. Não adiantou você orar 7 dias. Não adiantou você jejuar 7 dias. Eu disse não, porque acabou. Então tem que ter muita intimidade com Deus. Tem que ter muita firmeza no Deus que serve. Tem que ter muita fé. Tem que ter muita segurança. Se levantar e entrar na casa de Deus e dizer, Deus, eu te adoro, porque eu pequei, tu me perdoaste, eu orei para tu ressuscitar a criança, para tu dar vida para a criança, mas tu disse não, e por esse motivo eu quero te adorar. Adorar a Deus quando Deus diz, não, irmão, não é fácil, mas é o que Deus tem para a sua vida nessa noite. Deus quer estabelecer, aleluia, alicerces espirituais da tua vida, para você ser um crente firme. Chega, pastor Babá, de igreja cheia de crente, que não tem, aleluia, alicerce na vida. A primeira prova que vem, ele desiste. Crente tem que ser diferente. A primeira prova que vem, ele vai dizer, não, eu estou passando nessa prova, porque Deus tem algo, mas deixa eu adorar o meu Deus, porque quando eu oro, ele vai me dando força para eu continuar caminhando. Glória a Deus. Glória a Jesus. Da última vez que eu estive aqui, rapidinho eu vou ter meu testemunho. Eu aceitei Jesus aos 13 anos de idade. Eu vim de uma família destruída. Minha mãe era alcoólatra. Eu tinha uma irmã no mundo da prostituição. Nós somos em 3 meninas. 5 anos de diferença cada uma. A mais velha, na época 18, eu com 13, e a mais nova com 8 anos. E um lar onde o inimigo se andava dentro da nossa casa. Víamos espírito, Satanás se apresentava para mim. E um dia eu orei a Deus e falei, Senhor, eu preciso de um encontro contigo. Se tem um Deus, se existe um Deus, se apresente para mim. E esse Deus entrou como brisa suave dentro da minha casa. Aleluia, me conduziu até uma igreja. Lá eu aceitei Jesus.
a partir de hoje eu sou o teu pai. E eu tinha uma sensação muito grande que eu não tive pai. Meu pai faleceu, eu tinha 2 anos de idade. Então eu tinha essa falta da figura masculina ou paterna na minha vida. E ele tomou conta de uma maneira gloriosa. E eu queria mais que tudo adorar. Mas quando eu cheguei no conjunto para cantar, era tão desafinado que ninguém aguentava me ouvir. Pensa numa menina desafinada. O povo dizia, cala a boca, Sara, fica quieta. Você está lá no canto, você nunca vai cantar, você não dá. Eu fui 1 ano para a oração, 1 ano. E depois de 1 ano, Deus concedeu o meu pedido. Aleluia. É gostoso, né? Quando a gente vai orar e Deus concede, né? Deus fez do jeitinho que eu queria. Eu pedi, Senhor, coloca minhas patas, vou cair no lugar. Eu quero te adorar. Ele fez do jeitinho que eu queria. Aleluia. Passaram esses anos, eu no meu ministério, pregando, cantando. E aí me casei. E como toda mulher, deseja ter um filho. E aí eu comecei a me preocupar. 1, 2, 3, 4, 8, 10 anos. Não vinha, aleluia. Aí eu falei para Deus, e agora? Como é que é? Fui para o médico. Quando eu cheguei no último exame, fiz todos os exames que os irmãos podem imaginar. O médico olhou para mim e disse para mim, você nunca vai ser mãe. Nunca. Adote um filho. Porque você nunca vai ser mãe, do seu sangue você nunca vai ter. E eu achando, aleluia, que eu estava podendo, eu estava me achando, né? Eu fui para casa e falei, eu não vou mais cantar, não vou mais pregar, enquanto Deus me deu um filho. E tem mais uma coisa, viu Deus? Eu quero assim, assim, assim. E eu não vou adotar, porque o Deus que eu sigo, Ele tem poder para me dar. Aleluia. Aleluia, amém. Deus dono, mas só tem uma coisa, meu querido. O que eu quero trazer, com esse testemunho, eu quero trazer o quê? Eu achava... Aleluia, que tudo tinha que ser do jeito que eu queria. Aleluia, Deus tem que me dar, Deus tem que fazer. A Bíblia diz que Deus dá, pedir, dá, se mudar, bater, vai se abrir. Só que a gente tem que entender que a vontade suprema de Deus está acima de qualquer coisa. Essa é a mensagem que Deus colocou no seu coração hoje o dia todo, para a tua vida. E acima de qualquer coisa você não pode se desmorecer. Aleluia. Passei 3 meses nessa condição, achando que eu estava podendo. Quando eu estava lá na minha igreja, eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério de Belém, ali no Jardim Ângela. Ali a nossa igreja cabe mais ou menos umas 5.000 pessoas por aí. Eu estava no meio da multidão, sentada lá no meio. Deus tomou uma irmã, eu nem sei quem é, aquela irmã foi até onde eu estava, colocou a mão na minha cabeça e Deus falou na boca dela, quem és tu para contender comigo? Se eu te der, eu sou Deus. Se eu não te der, eu continuo sendo Deus. Então vai adorar o meu nome, porque na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, eu vou dar o que deseja do meu coração. É fácil adorar a Deus quando tudo vai bem. E quando Deus fala para você, vai adorar, meu filho, vai aprender a esperar, eu tenho o melhor para a tua vida. Aleluia. Passaram-se os anos. Eu estou tranquilo em casa, adorando a Deus. Deus disse, não, eu não vou te dar. Não vou te dar porque você está pensando. Vai esperar, vai aprender a esperar. Quando foi em novembro do ano passado, eu estava lá na igreja do apóstolo Agenor Duque, plenitude dos planos de Deus, minha irmã congrega ali. E ali, irmãos, eu estava sentado no meio do povo. E os irmãos sabem que assembleando tem esse negócio, né, de uso e costume, da saia, né? E eu queria muito ouvir Deus falar comigo. Não que Deus não possa viver, mas geralmente às vezes a gente quer fazer prova, né? Aí eu coloquei uma calça jeans, uma camiseta e fui para a igreja, sentei com meu esposo lá no meio do povo e de repente quando o pastor começa a pregar, manda eu ficar de pé e Deus começa a falar comigo sobre o meu ministério, sobre a minha vida, aleluia, porque Deus não vê aparência, Deus não vê o que está por fora, Deus ele vê o que está dentro do seu coração, Ele conhece os seus passos, aleluia, Ele olha para mim e fala para você saber que é Deus falando na tua vida. Quando se cumprir isso que eu vou falar aqui para você agora, você vai lembrar de tudo que eu falei contigo. Vejo nos seus braços um menino, e sobre a tua cabeça está escrito assim, ó, Davi. E eu já pensei, pastor Gabá, aleluia, glória a Deus. Mas não é do jeito que você quer, não é do jeito que eu quero. Quando foi em janeiro, eu estava em casa, recebi um telefonema, porque eu falo, irmãos, que eu vim para fazer a diferença.
Você vê que mundo fazer diferença, amém? Amém? Não fica fazer diferença, porque eu trabalho. Agora eu estou trabalhando por causa do Davi, mas eu sou instrutora de autoescola. Eu dou aula prática e teórica de direção veicular. E eu vim, aleluia, para acabar com aquele ditado que fala que mulher volante é perigo constante, né? E eu vim bater na tecla que o homem do lado, pastor Rafael, o perigo aí sim é dobrado, viu? Aleluia, é verdade. Ai, de quem se cortar, né, dos homens daqui, aleluia. E ali uma aluna minha, aleluia, eu estava por Deus, me liga e diz assim, professora, a senhora não lembra de mim, mas eu tenho uma filha de 1 ano e 6 meses, e essa menina é adotiva, e a genitora dessa menina está grávida, e ela vem orando para Deus preparar uma família, e na hora que ela falou para mim que ia dar o bebê, eu lembrei de você. Você quer adotar? Meu esposo não queria de jeito nenhum. Falava, imagina, criar filho dos outros, não é difícil, que não é nosso. E eu falava, uma barreira, mas Deus ele quebra a barreira. Quando ele quer fazer as coisas do jeito dele, ele faz quando acabou. Eu fui conversar com a moça, sabe qual foi a maior prova? Quando nós começamos a conversar, ela estava grávida de 7 meses. Ela falou para mim, olha, a senhora acredita em profecia? Eu falei, claro, minha filha. E ela desviada, né? Tratei dessa moça muito, essa parte eu não vou contar porque não há tempo hábil. Mas quando Deus quer fazer, Deus prepara. Ela chegou para mim e disse, eu estava preocupada, porque não tem condições psicológicas, financeiras, de criar essa criança. Eu errei. O primeiro erro que eu cometi foi de ficar grávida. Agora o sangue dessa criança não ia carregar nas minhas mãos. Mas eu passei a gravidez inteira orando para Deus preparar uma família. E quando Deus, eu estou saindo de dentro do posto de saúde, Deus usa uma irmã e fala para mim que eu estou carregando no meu ventre um menino, que esse menino é escolhido de Deus e que o nome dele tem que ser Davi. Se você vai colocar esse nome, eu não sei, mas que ela falou para mim que o nome dele tem que ser Davi, ela falou. E eu quero dizer para você que não foi do jeito que eu quis, não foi do jeito, aleluia, que meu esposo imaginava, não foi do jeito que a nossa família imaginava, mas no dia 29 de fevereiro nasceu Davi, aleluia, aleluia, saiu do hospital, foi direto para minha casa. Oh, glória a Deus, tudo bonitinho, tudo de papel passado, tudo certinho, aleluia, para ninguém tirar da gente. Mas quando Deus faz alguma coisa, meu querido, a coisa é certa, é tudo direito, porque é do jeito dele. Talvez eu não do meu jeito, seria perfeito, mas do jeito dele, tudo sai certo. Então, quando o médico disse para mim que eu não ia ser mãe, eu quis compreender com Deus, mas depois, quando Deus falou comigo, eu entendi, sabe o que eu fiz? Eu me levantei. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu tomei um banho, eu me lavei, eu troquei de roupa, eu me ungi, aleluia. Eu fui para a casa do Senhor e eu falei, Senhor, ele está aqui, eu quero te adorar. Faça conforme a tua vontade. Sabe por quê? Porque quando nós tomamos essa posição, aleluia, Deus ele nos honra. Amém. Qual foi a 7ª coisa que Davi fez? Ele pediu pão e comeu. O que quer dizer isso aqui? É isso que você está fazendo aqui hoje. Deus não fez do jeito que você queria? Você se levantou, você está aqui adorando a Deus, está? Você está se alimentando. Você está comendo do pão. Você está criando força. Quando você se alimenta, na nossa vida carnal, quando nós nos alimentamos para quê? Para ficar de pé, para sobreviver. Isso aqui é o alimento espiritual. Você está se alimentando, você está comendo, mas para quê, moçada? Para se cumprir o que está lá no versículo 24. Você está com a Bíblia aberta? Vamos ler o versículo 24? Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 12, verso 24, diz assim: Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Olha que coisa linda, irmão. Olha que coisa linda. De uma história de erros e pecados, Deus perdoa, paga a consequência do erro, Deus diz não. Só que quando a pessoa toma uma posição diferente de se levantar, se lavar, trocar de roupa, se ungir, adorar, comer, se alimentar, ficar forte, sabe o que Deus faz?
eu já não consolei? Quantas pessoas eu já não consolei? Olha, minha amada, fique em paz. Deus vai fazer cumprir o desejo do seu coração. Não desvaneça, não murmure. Eu vou dizer uma coisa, irmão, que Deus fica muito triste. Que eu acredito que Deus olha do céu, se é que existe tristeza no céu, né? Mas que Deus se tristece por um momento, é quando o crente olha para o céu e diz: Deus, onde tu está? Senhor, tu não está me vendo? Aonde está Deus? Irmãos, que Deus olha para você e fala: mas que credo. Mas aquele Jesus falou para os discípulos: ô homem de pouca fé. Como é que você tem capacidade de perguntar onde esse Deus está? Você está respirando? Vocês estão respirando, irmão? Está com fôlego de vida aí? Deus está aí! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Eu quero dizer para você que tudo que você está passando é experiência para você consolar outras pessoas. Crente sem experiência, não tem como. Nós estávamos falando ontem, ou foi hoje, eu me recordo muito bem com meu esposo. Meu esposo é mestre de obras, e estávamos falando do engenheiro, chamou ele lá na obra e disse: tem que dar uma volta comigo para eu ter a obra. E eu falei: mas tem que precisa, engenheiro. O cara estudou para aquilo. Meu esposo falou: não adianta nada ser formado e não ter experiência. E o meu esposo não é formado em engenharia, sabe mais do que um engenheiro está recém-formado. Mas por que, irmão? Vamos fazer uma vida espiritual da gente? Porque tem experiência. Aleluia! Glória a Deus! Tem muitos teólogos que têm aí anos de faculdade, doutorado em divindade, que não têm a experiência de vida com Deus que eu e você temos, meu Deus. Vamos dar glória a Deus pela revelação, Deus nos ensina, Deus nos dá experiência, Deus nos faz crescer, aleluia! Glória a Deus! Ele consola Betseba. Ele deita com ela e já deita com ela como esposa. Glória! Já tinha pagado o preço. Deus já tinha perdoado, que ele já tinha morrido, agora era uma outra situação. Estava debaixo da bênção de Deus. Então deitou com a sua esposa e ela engravidou. E ela teve um filho chamado Salomão, o homem mais sábio da face da terra. Aleluia! E Deus amou, querido. Deus está te provando. Deus está te ensinando. Deus está dizendo não para você agora. Sabe por quê? Não é porque ele é ruim. Não porque ele está sentado em cima do trono, com o chicote na mão, sendo nervoso, fazendo você sofrer. Não é isso não, meu querido. Deus está dizendo não para você agora. É porque ele tem algo melhor para você. Você não entende o que está acontecendo agora, mas você vai entender? Eu sinto algo tão gostoso de Deus nessa noite aqui. Deus falando conosco, aleluia. Deus dizendo: olha, agora eu estou dizendo não. Você me pediu, você fez campanha, você disse: Senhor, me dá. E eu estou dizendo não para você. Sabe por quê, meu filho? Porque lá para frente eu tenho algo melhor do que aquilo que você está pedindo agora. Oh, glória! Deus tem o melhor para mim e para a sua vida, meu irmão. Deus tem livramento para mim e para a sua vida. Deus tem experiência para mim e para a sua vida. Quando Deus diz não é porque ele é ruim, não é porque ele te esqueceu, é porque, querido, ele tem algo melhor. Você tem isso? Você crê na sua palavra? E o que Deus tem para te dar não é um filho doente, não é um filho que vai morrer, que vai te dar trabalho, não. Deus tem um Salomão para você. Levanta a mão, eu quero explicar para você. Deus tem um Salomão para você. Deus tem algo lindo para a tua vida. Só que aprenda da glória agora, porque ele está dizendo não, será naquele que algo melhor para você. Se coloque de pé em nome de Jesus, eu vou orar pela sua vida. Oh, glória! Feche os seus olhos, já levanta a sua glória, já levanta agradecendo a Deus. Você vai tomar uma posição agora. Você tem os olhos da fé com os olhos fechados. Você primeiro, você vai sair desse momento. Deus te tirou, Deus te tirou agora, então você vai se levantar. Diga para o Senhor: eu que você está vendo, eu estou me levantando. Eu estou me colocando de pé. Eu não sei como é que você vai falar com o Senhor, mas você
Deus tem isso para cumprir essa noite. Deus tem um plano para a tua vida. Deus está te alimentando nessa noite, porque você veio para o lugar certo. Você veio para o lugar exato, a casa do Senhor. Mesmo com tristeza, mesmo não tendo aquilo que você pediu, você está falando a Ele. Oh, glória a Deus. Eu não vou orar por você, eu vou orar com você agora. Eu não sei se você vai orar de forma baixa, não importa da maneira que você vai orar. Eu quero que você ore agora. Eu quero que você ore agora. Você vai colocar para fora toda a sua frustração. Você vai adorar o Senhor. Você vai dizer, Senhor, vem aqui. Eu errei, não deu certo. Mas eu estou aqui colocando de pé na tua presença. Senhor Espírito Santo. Oh, Gabriela, Rabassuna, Camanada. Oh, Secamassuna, que faz na cafeia. Oh, Deus, o teu povo está na tua presença, Senhor. Muitos deles, Senhor, estão aqui pedindo algo a ti. E Deus, amado, ainda não chegou. Porque não é o que tu quer, Senhor. Tu tem algo melhor. Ensina o teu povo a esperar em ti. Ensina o teu povo, Senhor Jesus, a esperar na tua vontade. Ensina o teu povo, Senhor Jesus, a esperar, Senhor Deus amado, o melhor de ti. Porque o melhor de ti está por vir na vida do teu povo. Senhor, nessa noite, eu quero orar por esse ministério. Ó Deus querido, Deus amado, eu sei que foi tu, Senhor, que fundaste. Nasceu no teu coração, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, eu venho te pedir, forma crentes dessa igreja, firmes, constantes, crentes mesmo, Senhor, que não seja só aparência, mas que essa casa esteja cheia de servos teus, que estão aqui para te servir, que estão aqui para te adorar, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer coisa, Senhor, porque o teu reino está acima da nossa vida terrena. Aleluia, a tua vontade está acima da nossa vontade, Senhor. Tu és Deus supremo. Senhor, visita a tua igreja. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito sopra. Oh, na mão da caminhada. Espírito sopra. Sopra a vida da tua igreja. Sopra a vida do meio do teu povo. Sopra, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Jesus. Ó Deus querido, por essa palavra, por essa noite, pela tua presença, Deus. A tua igreja te acolhe. A tua igreja te exalta. Oh, filho do teu irmão, profetiza na vida dele, diga para ele assim, meu irmão, se Deus te ensinou agora, é porque Ele tem algo melhor para a tua vida. Adora o Senhor, diga para ele. Se Deus te ensinou agora, é porque Deus tem algo melhor para a tua vida. Continue adorando em nome do Senhor. Profetiza na vida dele. Em nome de Jesus, se aplauda. Eu não vendo nada, tá? É tudo de graça. Viu? Crente não vende nada. Eu abençoo vocês, vocês me abençoam com vocês. Conta de R$10 no DVD. DVD de louvor e de mensagem. Nós temos 7 títulos, né? 6 títulos. Um título é da Colômbia. Em 2008 eu estive lá pregando no Congresso de Mulheres, aliás, louvando no Congresso de Mulheres, e nós fizemos 15 DVDs. Desses 15 saiu um. Vamos lá, já que passou aqui.
poder da adoração. Você vai ver, vai ser impactado. Você vai saber que a sua adoração é coisa linda. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aleluia, viagem na Colômbia, está em espanhol e português, mais espanhol que português. O fogo arderá continuamente no altar, tem que ter fogo. Vivendo no tempo de Deus, aprendendo a viver no tempo de Deus. E para as mulheres aqui nessa noite, mulheres especiais. Amém? Você vai amar esse DVD. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Glória por nós. Amém? Amém. Oh, glória. Oh, meus irmãos, graças ao Senhor nosso Deus. Amém. Que palavra maravilhosa, que coisa linda, né, irmãos? Deus trazendo mudança para nós. Deus mudando muitas coisas na nossa vida. É glorioso a gente ouvir Deus, né? Aleluia. Meus irmãos, chegou um momento muito especial da gente ofertar na casa do Senhor. Então, convido todos os irmãos para, nesse momento, nós, com muito amor e carinho, ofertar na casa de Deus. Nós vamos nesse momento, oferecer para Deus aquilo que nós temos de melhor. Deus, Ele tem cuidado de nós, vai continuar cuidando e nos abençoando. Então, vamos abençoar a casa de Deus nesse momento, tá bom, meu irmão? Então, vamos lá. Eu vou pedir os nossos irmãos, isso, vamos ao Senhor. Oh, glória. Isso, oh, glória a Jesus. Cadê a sala do Brasil? Você canta mais. Glória a Jesus. Oh, que bênção. Cantora a sala para estar adorando ao Senhor. E aí a gente oferta na casa de Deus, tá bom, meu irmão? Oh, coisa boa. Coisa linda a gente dá glória a Deus, né? Aleluia. Aleluia. Oh, maravilha, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Vão aí, ó, esse tempinho aí é para você pegar o que você tem de melhor. Aleluia. Ó, quando o Davi entrou no templo, ele adorou louvando, adorou examinando o terceiro, adorou abençoando a casa do Senhor. Nós temos várias formas de adorar, e uma das formas mais lindas é quando nós contribuímos. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Oh, meu Deus. Nos braços do Pai eu vou repousar e ter nas promessas de Deus para mim. E com oração eu irei plantar sementes da fé. E as minhas lágrimas serão carregar sementes da fé que tentarão apagar tudo aquilo que Deus prometeu, e feridas colarão sobre ti. Ele atende o teu pedido, você provou.
Deus só vai apagar tudo aquilo que Deus prometeu. E ferida se formar.